Olá, meus amigos, está no ar mais um Zuca e Tuga, 19ª jornada da terceira temporada do canal que fala do futebol português, do futebol brasileiro e suas conexões. E quantas conexões temos justamente nesse momento, principalmente tem Campeonato Brasileiro, tem Taça de Portugal, com os grandes jogando contra equipes pequenas, falaremos sobre isso, mas nada maior do que a Copa do Mundo que se avizinha para o ano de 2026. Nos Estados Unidos, no México, no Canadá, já temos muitas definições interessantes, faltam apenas equipes em playoffs da Europa e também os playoffs cruzados que temos aí, inclusive como representante da América do Sul, a Bolívia, que pode ser mais um representante sul-americano nesta grande competição com 48 seleções definidas pela FIFA. Eu, Caco da Mota, comentarista da ESPN, estou sempre aqui ao lado de João Almeida Moreira, que é correspondente do jornal A Bola no Brasil. Eu falo hoje de Porto Alegre e João nem sempre, mas em todos os episódios até aqui, estava sempre em Ribeirão Preto, mas um dia pode estar também em alguma outra localidade. Quem sabe um dia fará de Portugal. Meu sonho é você em Portugal e eu aqui no Brasil, João. Tudo bem? Tudo bem, Caco? Sim, uma vez eu penso que até já fiz do Recife, que estava lá em reportagem, Exatamente. Do e não Recife sei, já tivemos. e não sei se não fiz do Rio de Janeiro também, isso aí já não lembro, mas sim, de vez em quando viajo, eu sou sediado aqui no Brasil, em Ribeirão Preto, São Paulo, e é verdade, uma semana com jogos de seleção e já jogos de Brasileirão, né, que o Brasileirão não para. Já em Portugal está tudo mais tranquilo, porque é final de semana de taça, né, e ainda muito no início, portanto, os três grandes de Portugal vão jogar contra clubes de divisões bem abaixo. Vai ser um jogo, como se costuma dizer em Portugal, é a festa da taça, né? Porque os grandes vão muitas vezes aos estádios desses clubes pequenos, né? E fazem uma grande festa. É mais uma festa fora dos gramados do que dentro, porque aí a vantagem dos grandes sobre os pequeninos é muito acentuada. É como dizemos muito no Brasil, quando há nos regionais, nos estaduais, a festa no interior, né? É, Grandes clubes vão a outras cidades pequenas, as grandes camisas, grandes torcidas, visitando equipes que muitas vezes o torcedor fica até dividido. Ele é é. torcedor da sua cidade, do time da sua cidade, mas ele tem um grande que ou ele é rival e vai torcer contra mesmo com muita vontade, ou às vezes por baixo da camisa tem uma uma camisola. Até vi certa vez uma menininha que entrou com a camisa, não lembro qual é o clube, e por baixo ela levantou, ela estava com a camisa do Porto. Então ela tinha no coração o Porto também, embora estava ali representando na entrada, aquela no gramado, o time da sua cidade. Mas falar em cidade, temos cidade sede, temos países definidos, são 42 das 48 seleções já definidas para a Copa, sorteio no dia 5 de dezembro em Washington, nos Estados Unidos. E aí, João, Brasil e Portugal, que é interessante a gente começar, embora não seja oficial, mas saberemos, é muito provável que haja uma composição justamente pela questão do ranking e dos países sedes. Então, Brasil e Portugal, por estarem Brasil ultrapassando Portugal, agora você tem mais detalhes dessa ultrapassagem. Em quinto, Portugal em sexto. Mas no pote 1 nós temos os anfitriões, Estados Unidos, México, Canadá, a Espanha, que é a número 1 do mundo, a Argentina, número 2, França, 3, Inglaterra, 4, aí vem Brasil e Portugal, quinto e sexto, a Holanda, sétima colocada, Países Baixos para Portugal, Bélgica e depois a Alemanha. Equipes muito fortes nesse pote, ou seja, exceção dos anfitriões, Estados Unidos, por ser um país gigante, mas embora não tenha grande tradição, mesmo assim não é tão grande como as 9 primeiras colocadas, mas o México eu vejo como uma equipe chata de enfrentar, acho que até pior que os Estados Unidos, mas o Canadá é fraquinho, por mais que esteja ali também jogando em casa, no seu estádio, e na sua sede, estreando, eu não vejo força alguma. Mas a gente vai analisar pote por pote, que não é o Pedro Pote, para poder ver como é que a gente pode projetar o que Brasil e Portugal, então é tudo igual o que eles podem pegar em termos de sorteio, por mais que também tenha alguma composição para não repetir muitos europeus, que são maioria, É. numa chave só, né? Não dá para pegar tantos europeus. Tem,
E tem o máximo. Desculpa, tem o máximo de 2 europeus por grupo. E, por exemplo, o Brasil já sabe que não vai jogar com nenhum sul-americano, né? Nenhum do sul-americano que está no pote, por exemplo, no pote 2 está a Colômbia, mas não salta ao grupo do Brasil e o grupo da Argentina, né? Assim como o Equador. E no pote 3 está o Paraguai, também não vai ser adversário do Brasil nem da Argentina, nem do Equador, nem da Colômbia. Ou seja, só há um clube, uma equipe, uma seleção sul-americana por grupo e no máximo 2 europeias. Ou seja, 1 a 2 europeias. 3 é proibido por sorteio, digamos. Então vamos lá, o pote 2. Então, Brasil e Portugal, mesma situação, como para as grandes seleções, incluindo aí, vamos para na memória do pessoal, mesmo sem olhar a tabela, a grande Espanha, a Argentina e a França, que para mim não é só critério de FIFA, são as grandes favoritas para o Mundial. O Brasil, vejam que ele está subindo, ele corre por fora. Portugal mais ainda. Já falamos sobre isso, o João é até mais cético do que eu em relação a Portugal, porque a gente sempre, quando tem a brasa do seu assado, é um pouco mais cético. Né? Talvez o João confie muito mais na seleção brasileira e eu um pouco mais em Portugal. Acredito que Portugal possa fazer um ótimo papel, pelo menos semifinalista, enfim. Vamos lá, João, então. Digamos que, pela ordem, a gente pega aí tanto Portugal ou Brasil, Croácia é complicado, que é o 10º colocado, por mais que tenha fiz 2 ou 3 jogos da Croácia, comentei, ela teve a sua classificação confirmada, mas vi alguns jogos de que é uma seleção desgastada e envelhecida. Né? Ela já não tem a mesma intensidade, a idade pega demais no futebol. E contra equipes mais jovens, menos qualificadas, como, por exemplo, Ilhas Faroe, que é fraquíssima, mas em casa ela conseguiu fazer um enfrentamento, porque era uma eliminatória, jogou tudo, complicou um pouquinho o jogo para a Croácia, então não foi tão fácil assim. Mas o fato de ter eliminado o Brasil e ser uma seleção que tem grandes nomes, principalmente Modric, ainda um grande jogador, mas eu acredito que eu não gostaria de pegar, acredito que Portugal também não, né, João? A Croácia não é uma seleção tão interessante assim. Como eu vou passar só mais 2 aqui, que eu vejo que é complicado. Marrocos eu não acho legal pegar. É uma seleção africana muito forte. Aí depois temos a Suíça, Japão, que já ganhou amistoso do Brasil. O Uruguai e Colômbia, o Brasil não pega, né, João? Como você falou. Senegal, que tivemos o amistoso também, agora do Brasil vencendo. O Irã, que achei muito fraco num torneio que fiz recente agora, mas totalmente desinteressado, que tem um jogador que é o Taremi, jogou no Porto, a gente conhece. Coreia do Sul, que fez amistoso com o Brasil. Depois a Áustria, que é uma seleção forte, ninguém olha muito para a Áustria, mas uma seleção bem competitiva. E a Austrália. Eu vejo assim, ó, Croácia, Marrocos e o resto são mais fortes. Depois dá para evitar Japão também e a própria Áustria daqui a pouco. Eu não gostaria de pegar. Não que não passe, mas para Portugal, também, claro que Croácia e Marrocos, ambas semifinalistas na última Copa, né? Portanto, alguma qualidade tem, embora obviamente possam não estar no mesmo nível que estavam, principalmente a Croácia, como você falou, que está mais envelhecida, né? Países pequenos, é normal não conseguir fazer tanta reposição de peças, como por exemplo o Brasil ou uma França, que são países grandes, né? Então a Croácia é natural que agora sofra alguma geração mais ruim, né? Mas sim, Croácia e Marrocos, eu para Portugal acrescentaria como dificuldades Colômbia e Uruguai, né? Que não tocam ao Brasil, mas podem tocar a Portugal, e o próprio Equador. Em relação às outras seleções, eu acho que para Portugal, como no pote 3, a gente já vai falar disso mais tarde, mas como no pote 3 está lá a temida Noruega, né, que é uma das grandes sensações agora do futebol europeu, quem sabe seria uma boa notícia se do pote 2 para Portugal tocasse a Áustria, mesmo a Áustria sendo uma boa seleção, ou a Suíça, que também é uma boa seleção. Já tem sempre um certo preconceito, é uma palavra forte demais, mas tem sempre assim, pensa sempre, a Áustria e a Suíça são relativamente fáceis, mas muitas vezes tem equipes muito difíceis de ser batidas. Mas enfim, o que eu estou a dizer é, se por acaso Portugal sai a Áustria do pote 2,
é sinal que já não calha a Noruega do pote 13, porque o máximo é dois europeus por grupo. Portanto, se tiver Portugal e Áustria, Portugal já fica livre de ficar com a Noruega, que é um time, eu não estou a dizer que a Noruega é o maior papão do mundo, mas é um time que está realmente sendo uma sensação, porque tem, além do Haaland, que é o goleador destacadíssimo das eliminatórias, tem também o Odegaard, que é o capitão do Arsenal, né? Tem o Bob, que joga no Manchester City, tem mais uns 2 ou 3 jogadores de alto nível a jogar na Premier League e na Bundesliga. Ou seja, é uma seleção assim, como se falava há um tempo da Bélgica, né? Há uns anos, é uma seleção que está agora na moda na Europa. Não acredito que vá longíssimo, mas pode sim, porque não chegar umas oitavas, umas quartas de final. E então, por isso, talvez para Portugal até fosse bom se tocasse a Suíça ou a Áustria, que são, na minha opinião, embora à frente do ranking FIFA, são mais acessíveis ou menos temíveis do que a Noruega. E enquanto que o Brasil não tem esse medo, né, de calhar a Colômbia ou o Uruguai, Portugal tem, porque Colômbia e o Uruguai, por exemplo, e o Equador, né? O Equador tem uma equipe muito bem arrumada. Essa é forte, é perigosa. Ficou à frente de todas as outras, tirando da Argentina, ficou à frente de todas as outras nas eliminatórias. Todas essas equipes sul-americanas são sempre, obviamente, temidas, são sempre equipes fortes, enfim, com a tradição que há na América do Sul, que não há noutros continentes. Entretanto, também Japão, Senegal, que a gente também olha assim um pouquinho de cima, por não serem da Europa nem da América do Sul, mas são equipes muito organizadas, muito boas. Senegal até que nem deixou uma boa impressão com o Brasil, mas é uma equipe muito forte, tem muitos jogadores de boa qualidade. Eu acho que talvez o mais fraco desse grupo, nesse momento, desse pote, o mais fraco seja a Austrália, que embora também seja uma seleção muito comum, estar em Copas do Mundo, tem experiência, não está com uma geração assim tão temida como teve em algumas outras edições. E antes ela entrava pelo continente da Oceania e agora ela entra pela Ásia, né? Que não é tão fácil de apuramento. Ela sempre sobra ali. E aí acaba conseguindo a classificação, não é tão fácil assim. Eu vejo daí a questão da Noruega, né? Porte 3, tem o Panamá. O Panamá, as seleções da CONCACAF também tem a situação assim, o México, Estados Unidos e Canadá não participaram, porque são sede, e aí as outras disputaram. Teve uma disputa muito acirrada, né? Então, o Panamá, eu também fiz jogos da Liga das Nações da CONCACAF, e alguns jogos assim, e o Panamá tinha uma seleção bem organizada. Ela tem um atacante que hoje está no Leão do México, o Ismael Dias, que é bom jogador, é um atacante interessante, então, mas não é frente para Portugal e Brasil, por exemplo. Não vamos temer. O Egito tem o Salah, que é uma equipe boa, tem uma base dos times também, principalmente o Al-Ahly, e tem o Trezeguet, um jogador muito interessante, mas vi amistosos, agora um torneio amistoso no Al-Ain, enfrentando o Uzbequistão, sendo eliminada, e depois enfrentando o Cabo Verde e vencendo nos pênaltis a terceira colocação, e nesse jogo nem Salah foi para esse jogo. Mas é uma seleção que tem alguns nomes, tem o Zizou, que também é um jogador do Al-Ahly, então é uma seleção interessante, que tem alguma qualidade, principalmente por esse jogador, o Salah, mas não é uma seleção de um conjunto assim, tem uma grande torcida. O Egito não tem problemas de torcedores nos Estados Unidos, mas não vejo assim como para bater a Algéria, a Escócia com todo o drama e emoção que se classificou, o Paraguai podendo pegar o Portugal, mas é fraco hoje. Tunísia, que o Brasil já enfrentou em amistoso, teve dificuldade. Acredito que muito pela marcação, uma seleção complicada em termos de... Ela pode complicar mesmo numa fase de grupos e você perder pontos, porque vai ser difícil marcar gols na Tunísia. Aí temos o Uzbequistão, Catar, Arábia Saudita, África do Sul. Não vejo assim, a Arábia Saudita também não é mais uma grande seleção. Aí vamos para o pote 4. Jordânia, que não é surpresa estar na Copa, tinha feito grandes, mas é debutante, né? Está estreando. Cabo Verde, olha, Cabo Verde é fraquinho, seleção frágil, assim. Conseguiu
passar por Camarões, por exemplo, na sua chave, vencendo o jogo em casa, ali é que ela dá a virada para a sua classificação. Aí temos Gana, que sempre tem bons jogadores. Curaçao também tinha feito alguns jogos interessantes. Não é à toa que também chega a Copa, mas... E passa Cabo Verde no critério menor país do mundo, né? Uhum. De população. Era Cabo Verde, agora é Curaçao. Haiti, Nova Zelândia. Esse pote fraco, 4 é fraco. E aí nós temos, João, a possibilidade, que aí é um temor, de que no pote 4 venha, podemos dizer, um Kinder Ovo, uma surpresa assim europeia de última hora, que é uma camisa forte, ou como a própria Itália daqui a pouco passa, outras seleções que estão ali, e aí pode virar meio que grupo da morte, né? Se você pega, por exemplo, Noruega, Japão, digamos, né? Japão, Noruega, e aí uma Itália, já fica um grupo muito forte, porque a Itália, depois que começa a Copa, zera tudo, é a Itália que tem toda a sua tradição, se reorganiza, terá uma grande torcida nos Estados Unidos, impressionante, a colônia italiana nos Estados Unidos. Imagina se o jogo é em Nova York, né? Esse grupo pode tocar ao Brasil, né? Portugal não pode, porque Noruega e Itália já são 2 europeus, Portugal também é, portanto, não pode haver 3 europeus. Mas o Brasil, por exemplo, imagina a situação no sorteio, né? Calhou o que você falou agora, Noruega, Japão, e depois, quando está a sair o representante do pote 4, tanto pode ser Cabo Verde como Itália, né? Olha só como é que vai ser a diferença, é a diferença de ter um grupo acessível e um grupo quase da morte, né? Então vai ser interessante. Para já, dos 6 que já estão garantidos, acho que Gana está bem acima de todos os outros, né? Pelo menos em teoria. Gana é sempre uma seleção forte das africanas. E depois ainda tem uma Dinamarca, né? Que pode ir perdão, pode ir, dependendo aí dos playoffs, né? Tem Dinamarca, tem a Suécia, do Gyökeres e do Isaac, né? Talvez a dupla de atacantes mais cara do mundo. Só nesse verão foram mais de 200 milhões de euros que os dois custaram juntos. Enfim, muitas surpresas que podem vir do pote 4. O pote 4, nesse momento, está muito desigual, né? Você pode jogar com Curaçao, mas também pode jogar com a Itália. Você pode pegar uma Dinamarca, que é sempre uma seleção importante, mas também pode pegar Cabo Verde. Ou seja, vai ser interessante esse sorteio. Esse fator Itália no pote 4, que eu não sei se está 100% confirmado, mas é provavelmente a solução mais lógica, faz com que o sorteio tenha um interesse especial, né? O que tem, né, de Copa que tem que tomar cuidado é o jogo da estreia. E às vezes no jogo da estreia você pega uma seleção que tem um grande craque, às vezes um só. Né? Vale isso, por exemplo, o Egito lá. Você faz um jogo, o Egito se fecha e cai uma bola nos pés do Salah, num mano a mano com alguém ou com 2 marcadores, ele pode decidir um jogo. Você tem o Gana, o Iñaki Williams, por exemplo, um jogador de alta velocidade, intensidade, um jogador perigoso. Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Mas eu vejo, assim, com bons olhos, não, tanto para Portugal como Brasil passar, e aí depois, se for tudo isso, os potes, enfim, e depois a gente teria uma situação mais complicada, dependendo dos cruzamentos. O mais importante do sorteio, que é o que as seleções não devem pensar, é lá na frente. Geralmente tem que pensar jogo a jogo, mas lá na frente depois você vai ver todo o cruzamento até a final, quem você pode pegar, e aí daqui a pouco no caminho você já pega, não digo logo se você vai passando logo no primeiro mata-mata, mas lá nas quartas de final, você pega uma Argentina, uma França, uma Espanha, aí a coisa complica demais. Os cruzamentos são tão importantes que, por exemplo, a seleção de 90 do Brasil, né, considerada uma das piores seleções em Copa do Mundo, né, ficou nas oitavas de final, mas ficou nas oitavas de final porque pegou a Argentina do Maradona logo, e por acaso até jogou bem mais, né, mas a Argentina tinha o Maradona. Então, vai que tivesse
pegado uma equipe tipo Romênia, né, que era do mesmo grupo da Argentina na primeira fase, a Argentina não teria ficado em terceiro, teria ficado em segundo, e então o acasalamento não seria Brasil e Argentina, mas Brasil e Romênia. De repente o Brasil passava, depois vinha a Suíça ou algo assim, passava de novo, e de repente em 90 poderíamos estar falando de um Brasil que chegava às semifinais ou até à final, quem sabe, né? E, no entanto, por causa do cruzamento, ficou logo ali nas oitavas. O mesmo eu falo de Portugal em 2010, que também é uma Copa que ficou mais ou menos anónima para Portugal, porque caiu nas oitavas. Só caiu nas oitavas porque pegou no cruzamento da Espanha, que acabaria por ser campeã do mundo, né? Estava com uma equipe fantástica. Vai que Portugal... Complicado. Ou seja, portanto, esses cruzamentos definem muito, às vezes, se a Copa do Mundo é memorável ou não para uma seleção, né? Mas até lá é como os treinadores gostam de dizer, é jogo a jogo. Primeiro tem que se preocupar é com os jogos da primeira fase e só depois se preocupar com os cruzamentos, até porque os cruzamentos também podem trazer muita surpresa, porque como vão se classificar muitos terceiros classificados, né? Às vezes pode acontecer, uma Alemanha tem uma má primeira fase, ou qualquer coisa, e passa em terceiro, né? E depois você está contando que vai ficar com o terceiro desse grupo, que pode ser, sei lá, uma Argélia, e afinal pega uma Alemanha, ou seja, vai ser muito... Dá para prever pouca coisa, né, nessa Copa do Mundo. Mas, E aí a regra do continente não vale nos jogos eliminatórios, né? aí já não Aí vale. não tem aquilo que às vezes em Libertadores se faz, se evita o confronto entre brasileiros, aí joga mais para a final. Isso não tem. Não tem. Pode pegar, daqui a pouco o Brasil Pode ficar pode pegar brasileiro uma e argentino. Colômbia, como já pegou, pega o Ou a Uruguai. Argentina, vai que a Argentina faz uma Nossa, má nem fala fase. isso. É difícil que a Argentina faça uma primeira fase e o Brasil também, os dois fazerem uma primeira fase. Mas vai que um deles tem dificuldade, não sei o quê, cai para terceiro, pode dar Brasil e Argentina. Né? Pode dar Portugal e Itália. Pode, né? Então, Portugal e França, já pode pensou? dar Alemanha e Itália, tipo, numas oitavas, né? Aliás, até pode dar Alemanha e Itália na fase de grupos, né? Também, Oito, porque a Itália vem por baixo, né? isso, 8 Copas do Mundo aí só juntas. Mas, enfim, então Aliás, a única campeã mundial que não está classificada ainda. Tem chance, mas não está classificada. E se não se classificar, terceira vez consecutiva. É uma tragédia isso. Eu não gosto de usar essa palavra, né? Mas no futebol é mas algo terrível para a Itália. é que além de ficar fora 3 Copas seguidas, que é um absurdo, nas 2 anteriores, que foi aqui no Brasil e na África do Sul, caiu na primeira fase. Ou seja, seriam 5 Copas praticamente anónimas, sem existir, da Itália, que faz 5 Copas. Ora, 4 são 20 anos. Ou seja, um garoto italiano que nasceu em 2013, que tem hoje 22 anos, praticamente nunca viu a Itália fazer algo de importante em Copa do Mundo. Então muito impactante o que está acontecendo com a seleção italiana. Mas eu acredito que dessa vez aí, inclusive pelos grupos, né, por esses playoffs, eu acredito que a Itália até vai conseguir estar, porque tocou um caminho em que joga com a Irlanda do Norte agora, que eu acho que a Itália é claramente favorita, e depois com o vencedor de Gales ou Bósnia, né? Eu acho que, portanto, a Itália tem bastantes hipóteses de chegar, mas nunca esquecendo que na última foi eliminada Não sei, João. pela Macedônia do Norte, né? Então, vamos ver. Eu não sei. Não Porque as sei se a pernas, Itália. as pernas dos italianos tremem mais, né, nesses playoffs do que dos outros. Porque os italianos é que sabem que não podem, de jeito nenhum, ficar de fora de uma Copa, né? Então... Cada vez mais o torcedor italiano torce para os jogadores dos seus clubes, né? Acabam torcendo para os jogadores dos seus clubes, porque não tem muito o que fazer. Aí a chave mundial, os playoffs mundiais, ele tem a chave 1, Nova Caledônia e Jamaica. Jamaica bem favorita, né? A Jamaica favorita, e pega Congo. Congo tem uma certa competitividade também, embora a Jamaica ainda favorita, né? Por mais que ela tenha que passar por 2 jogos. Aí a Bolívia tem um caminho bem difícil. Pega Suriname, que é boa seleção. Fiz jogos de Suriname, não é uma seleção ruim. E aí vai encarar o Iraque depois. Também um pouco complicado, né? Mas o americano, o futebol da Bolívia, surpreendeu na reta final entrando com essa possibilidade. Quem sabe a Bolívia passa, né? E temos aí mais um sul-americano, mas nenhuma é frente, não é problema para se cair na chave do Brasil e de Portugal.
Por mais que talvez a Jamaica, não sei, eu não vejo problema. A própria Bolívia, numa rivalidade, não vai pegar na primeira, porque o Brasil não pega, mas para Portugal não vejo problema algum também. Agora, quem tem que pensar muito mais do que em chave é pensar nas cadeiras, né, nas posições, e a gente vai discutir um pouco aqui se o técnico Carlo Ancelotti, o italiano, aliás, os italianos podem torcer para o Brasil porque o técnico é italiano, né? Tem essa possibilidade também, se alguém tem algum a, a, goste do Ancelotti como ex-jogador da Roma, enfim. Bom, mas eu acho que está muito próxima da lista final. Eu nem vou colocar os incluídos, mas os que estão excluídos e poderiam aparecer. Eu vi que nos amistosos, né, a gente viu agora, falando um pouco dos amistosos, algumas novidades. O Vitor Roque até me surpreendeu positivamente. Não digo que ele não jogaria bem, mas ele jogou bem, ele fez bons jogos. Acho que teve uma ótima movimentação, na verdade. Só que eu vejo assim, no ataque, por exemplo, se machucou de novo agora, mas é o Pedro que a gente sempre fica pensando. O que me vem à cabeça assim é o Pedro, Neymar, goleiros, defesa, as laterais ali, uma ou outra que pode mudar alguma coisa, meio de campo tem um ou outro volante, mas a base do time a gente já falou muito aqui, né, João? E o Rafinha machucado, que ficou de fora, mas esse aí voltando, o que pode é o Rafinha perder um lugar no time, mas na convocação ele não sai, né? E daqui a pouco a gente vai falar do Campeonato Brasileiro, Neymar voltando a fazer gol, mas comete pênalti, enfim. Acho que pelo menos fisicamente ele já está se apresentando, que é aquilo que o técnico italiano falava, né? Vamos ver quantos jogos seguidos ele vai conseguir fazer, né? Porque o problema é que ele faz uns 2 ou 3 jogos e depois vem logo outra lesão qualquer. Se ele continuar assim, talvez esteja realmente em crescendo de forma, né? Em relação ao Brasil, com o Senegal, ótima exibição, né? Mas depois com a Tunísia tem sido sempre assim, né? Não era Ancelotti, os segundos jogos são sempre bem mais abaixo do que os primeiros jogos, né? Não sei se é uma questão de cansaço, qual é o motivo, mas a verdade é que, entretanto, em relação aos 26, ele já está aí já entrou na reta final para escolher, né? E acho que realmente não, ele deve ter, ele já falou inclusive que já tem uns 18 assim, certos da cabeça, agora só vai depender de lesões, etc. E de ali uma escolha pontual, seja nas laterais, seja o último zagueiro, seja o último goleiro, seja o último os atacantes, né? Porque tem muitas opções para atacantes e todas mais ou menos do mesmo nível, e um nível muito elevado. Aí acho que vai ser só a única questão. E em relação ao Martínez, não sei se você já quer passar para Portugal. Não, eu até vou lembrar aqui, João, porque eu tenho a tabela. A gente, quando discutiu, só lembrar aqui nos goleiros, você colocava o Bento, além do Alisson e o Ederson, discutível, você colocou o Bento, mas aí vai muito mais preferência, talvez, do que o que vai ser, né? E eu coloquei o John, né? Aí lá nas laterais O tem Hugo o Ederson. Souza também está aí na corrida, né? O Hugo Souza. O Hugo Souza eu acho que é o terceiro goleiro. Eu não vejo, ele gostou do Hugo Souza, não sei se muda. O Tafarel deve ter uma participação muito forte nisso aí. Embora ele não tenha ido bem, né? O Hugo Souza falhou, enfim. Mas tem o Bento, muito forte, e o John. Isso não muda tanto porque o goleiro 1 e 2 é Alisson e Ederson. É difícil entrar o terceiro goleiro, mas numa Copa pode acontecer. Aí laterais, Wesley, Danilo, Alexandro. Aí eu coloquei o Douglas Santos e você colocou o Carlos Augusto. Então essa é a diferença. Zagueiros praticamente fechado. Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro e o Léo Ortiz. Só que agora tem o Fabrício Bruno, que também falhou, e o Ancelotti falou que isso é normal, essas coisas acontecem, e me parece que ele gosta da força física do futebol, do que tem apresentado o zagueiro do Cruzeiro. Então é outro que me parece muito próximo da Copa. Meio campo, Casimiro, esse titular, Joeliton, Bruno Guimarães, o Gerson caiu um pouco, né? Saiu um pouco, o Paquetá, mesmo errando penalidade, acho que está dentro. Aí não sei se teria mais algum outro aqui, dos que foram convocados recentemente.
mas a gente fechou igual. Aí no ataque, Rafinha, Estevão, Vini Júnior, Luiz Henrique, Rodrigo, que volta a jogar, Martinelli, Richarlison, Matheus Cunha e João Pedro. Aí nessas vagas aí, se sair um, entraria o Pedro como centroavante, mas é difícil tirar alguns jogadores. Acho que o Pedro, gosto demais do Pedro, mas ele tá perdendo a vaga na Copa, principalmente pro Matheus Cunha e pro João Pedro. Ele não tem, acho que vai ficar de fora dessa aí. Vai ser difícil ele entrar. E depois o Neymar, se fizer uma jornada espetacular, aí ele vai ter que tirar alguém. Acredito que teria que tirar do meio de campo. O ataque tá difícil de mexer. Mas é por aí, João. Podemos virar a página. Você pode fazer mais um comentário do Brasil, Não, e vira a não, página de Portugal. Portugal obviamente um país como Portugal, que tem muito menos gente, né, é mais fácil escolher 26, apesar de Portugal estar com uma geração também com muito jogador bom em todas as posições. Mas a questão aí, a grande discussão é mais mesmo de time, né, de 11. O Cristiano Ronaldo não jogou com a Irlanda, Portugal perdeu e ele foi expulso. Depois, Cristiano Ronaldo não joga com a Arménia e Portugal faz 9 gols. É evidente que volta ao debate a questão de será que o Cristiano Ronaldo é assim tão imprescindível no 11 titular? Sendo que o Gonçalo Ramos, que é jogador do Paris Saint-Germain, pode ocupar essa posição de forma até mais intensa, digamos, porque dá mais trabalho às defesas, pressiona mais do que o Cristiano Ronaldo, que apesar de ter uma força física extraordinária, obviamente já não tem aquela resistência para estar ali a incomodar os zagueiros o tempo todo. Enfim, voltou outra vez esse tema, daqueles temas recorrentes, né? Um tema recorrente aqui no Brasil é o Neymar deve estar ou não deve estar. Lá em Portugal é o CR7, é cativo, presença cativa no 11 ou não, né? E a verdade é que pode haver sempre essa solução de tentar, em algumas circunstâncias, o Cristiano Ronaldo começar do banco. É difícil, né? Vejo muito mais o Cristiano Ronaldo começar, mas a ter a humildade para de vez em quando sair, né? Aos 60 minutos, 70 minutos, para entrar o Gonçalo Ramos ou outro. Mas o Gonçalo Ramos parece ser o substituto mais comum, para dar assim para tumultuar um pouco fisicamente mais forte, né? Para tumultuar um pouco uma defesa, né? E a questão é essa, mais o que se discute mais em Portugal é essa, a importância não há dúvida nenhuma que é imensa do Cristiano Ronaldo, mas a obrigatoriedade dele jogar o tempo todo é mais uma vez o tema, né? Eu não vi Portugal jogar também de alguma forma, com a qualidade que tem de jogadores, sem centroavante também, dependendo de um jogo, mas acredito que é um por um, né? É Cristiano Ronaldo ou o Gonçalo Ramos. Sendo que o primeiro jogo da Copa provavelmente vai ser Gonçalo Ramos, porque o Cristiano Ronaldo pode estar Exato. convidado. E, portanto, pode ser que isso depois mude um pouco, né? Será que vai que o Gonçalo Ramos faz 2 gols ou 3, né, no primeiro jogo, imagina, né? Aí o Roberto Martínez vai ter coragem de o tirar e colocar o Cristiano Ronaldo, colocar os dois, duvida, enfim. Muita coisa pode acontecer, é como aqui no Brasil, ainda pode haver, tomara que não, né? Mas pode haver alguma lesão. E o Pedro está agora com esses azares de lesão, né? Mas vai que o Pedro depois acaba com esses azares de lesão e uma lesão bate à porta de outro atacante e é ele que vai, né? Ou seja, é tudo muito prematuro a gente a mais de 6 meses do início da Copa a gente prever. Mas para já é assim que está. A fotografia do momento é essa, né? Tem um meio-campo fabuloso Portugal, né? Portugal. E eu vejo assim uma Copa para aparecer demais justamente o João Neves, um jogador fantástico, né? Que se movimenta bastante, aparece muito dentro da área, pelo lado direito. E os experientes aí, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, esse quadrado aí, ele é muito forte. É aí que se solidifica tudo que jogar ao redor desses jogadores e os laterais também fortes. Portugal é uma seleção bem competitiva, pode fazer uma Copa fantástica. Agora tudo depende do momento, como estarão fisicamente, enfim. Mas eu vejo como e dos cruzamentos, como a gente falou há pouco, porque pode cruzar e pegar pegar logo uma Alemanha, né? Não é que Portugal não possa ganhar a Alemanha, porque ganhou agora, inclusive, na Alemanha, né? Na Liga das Nações, mas é óbvio que na Copa do Mundo a Alemanha, a camisa pesa muito, né? Pode dar assim aquela. E quem diz Alemanha, diz uma Itália, diz outro qualquer. Enfim, depende de facto dos cruzamentos. Às vezes é preciso ter um pouquinho de sorte nos cruzamentos.
Tomara que não caiam cedo, não por a gente tá torcendo também um pouco mais, claro, por Portugal e por Brasil, mas é que eu gosto demais dessas duas seleções. Eu acho bem ruim quando dá uma zebra assim e acaba caindo cedo. Não é só Brasil e Portugal. Quando cai cedo assim, uma seleção forte, daqui a pouco a Alemanha vai mal, enfim. Mas a gente também se encanta às vezes com aquela surpresa na Copa, né? Daqui a pouco dessas aí, primeira classificada, vira uma surpresa. O futebol Marrocos tem encantado tanto assim, né? É bem interessante. Agora, tá pegando fogo o Brasileirão, né, João? Esquentando na reta final, questão de rebaixamento, de título, tem coisas incríveis acontecendo. Vou passar os resultados aqui. A data FIFA meio que queira ou não, bagunça a estrutura. Muitas vezes as equipes são criticadas, mas ficou tantas semanas, tantos dias treinando e não melhora o time, mas treinar tem muita coisa para corrigir, mas perde muito ritmo de jogo. Perder o ritmo de jogo é uma coisa complicada, né? E aí a gente tem o Palmeiras empatando com o Vitória. Quem diria que isso aconteceria? Né? O Grêmio ganha do Vasco. O Vasco, depois de 4 vitórias consecutivas, tem 4 derrotas, um jogo muito apagado. O Felipe Coutinho, muito mal, ele entrega uma bola para o Dodi toca para o Grêmio fazer o segundo gol com o Amuso. O Carlos Vinícius é um centroavante que o Grêmio acha, enfim. Começam a surgir coisas na reta final. O Santos e Mirassol, já falei, Neymar faz gol, mas comete pênalti no Reinaldo, que é o grande jogador do Mirassol, e ele cobra e acaba marcando gol, empatando, que foi um resultado, olha, dado o que o Santos tem jogado contra o Mirassol, é um bom resultado, somando um ponto o Santos ali, e agora vai pegar o Internacional no Beira-Rio. Fluminense e Flamengo, uma surpresa, poderia um empate, talvez fosse um pouquinho mais, mas vejam que data FIFA, perde jogador, Flamengo também se complica no Maracanã, perdendo para o Fluminense, um erro grave do Rossi entregando a bola para o Serna, fazer um gol, inclusive, desatento, tudo isso tem a ver um pouco com essas paradas. O melhor jogo da rodada foi Juventude 3, Cruzeiro 3, que é impressionante, Juventude sempre largando na frente e o Cruzeiro buscando o resultado. Por pouco o Juventude não vence esse jogo. Bahia e Fortaleza, o Fortaleza vencendo 3-2, olha que resultado surpreendente. Corinthians atropelou o São Paulo, 3-1. Parecia que São Paulo ia reagir, mas foi atropelado. Belo gol do Memphis Depay, estava 1-1. Aí o Memphis Depay, aos 84 minutos, recebe uma bola, faz uma como é que chama? Um túnel, né? Não sei como é que chama aqui no Brasil, uma caneta, né? A caneta. No Rio Grande do Sul se usa janelinha também. No zagueiro e depois remata com o baita jogador. Um grande jogador realmente. E depois o Yuri Alberto fez 2 gols, um de pênalti, dessa vez não teve cavadinha, e acertou e fez o outro gol. Eu interrompi porque, como eu estou no estado de São Paulo, obviamente que esse jogo foi muito comentado. Não, claro. Mas sim, assim como no Rio de Janeiro, parou o Rio de Janeiro para ver Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, e aí eu tava vendo, começa a vir dos influencers rubro-negros enlouquecidos. Aí o Felipe Luiz já não sabe mais nada, os caras enlouquecem, né? Eles enlouquecem, Felipe Luiz não presta, não dá mais, não sei por que escolheram esse técnico. Aí quando ganha, eu te amo, Felipe Luiz, é uma loucura esse negócio que reflete o que é o torcedor, muito, né? E o Ceará e o Internacional, olha que dificuldade para o Internacional fazer um gol. O Vida é expulso no início do jogo. O Inter fica com 1 a mais, mas ataca, chuta e não consegue, até que chega ao gol do Vitinho, que tem sido um jogador interessante, mas depois tem um gol contra, logo em seguida, num escanteio, um gol contra do garoto do Internacional, que é um bom jogador, o Ricardo Matias, porque o Borré não está jogando bem, mas logo em seguida também ele faz um bonito gol, driblando, entrando na área, enfim, o Internacional consegue. Aí o Tabata também é expulso no banco e o Inter perde o Carboneiro. Aliás, um susto, João, nesse jogo é que tem uma revisão no gol do Inter, bem na hora do gol do Inter, tem uma bola que meio que bate na mão do Bernabé no início da jogada, e aí todo mundo
É importante que eu tenho muitos grupos de colorados, gremistas, aquela discussão, e aí colorados dizendo assim, porque aí vem uma revisão de que o Carboneiro envolvido num lance que ele podia ser expulso, empurrando um adversário, e aí tinha Colorado dizendo assim, eu troco o gol do Inter pela expulsão do Carboneiro, que expulse o Carboneiro, mas é o melhor jogador do Inter hoje, que veio do amistoso da Colômbia, ele, Borré de avião, o Inter trouxe eles o mais cedo possível para entrar em campo, por mais que ele não está começando os jogos, é uma coisa surpreendente, o Ramon Dias não coloca ele no início do jogo, mas aí ele não joga, a gente já pode projetar um pouquinho contra o Santos no Beira-Rio, que é o típico jogo, conhecendo um pouco assim o histórico do Internacional, ou vai se lavar e vai dar tudo certo, ou o Neymar fará aquele grande jogo neste cenário, justamente no momento que ele tem que aparecer contra o Inter, que costuma surpreender negativamente em momentos como esse. Daqui a pouco é um baita jogo. João, botar para ti aqui, projetar um pouco, Botafogo e Grêmio, Botafogo tá mal, Palmeiras e Fluminense, o Fluminense depois da vitória contra o Flamengo, Flamengo e RB Bragantino, e o Cruzeiro, que pega o Corinthians também embalado. Vejam que interessantes. O Palmeiras pega o Fluminense, que ganha o Fla-Flu, o Cruzeiro pega o Corinthians, que ganhou do São Paulo. E o Flamengo, o RB Bragantino, me parece tarefa mais fácil. E a classificação, o Flamengo está com 71 e o Palmeiras 69, Cruzeiro um pouco mais atrás, 65. A propósito, com a derrota do São Paulo, Mirassol já está na Libertadores do próximo ano. Que baita campanha do Mirassol. É uma das histórias principais talvez a principal desse Brasileirão, independentemente de quem o vencer. Acho que o Mirassol vai acabar por ofuscar o vencedor, seja o Flamengo ou seja o Palmeiras. Acredito que o Cruzeiro, depois do empate em Caxias do Sul, já não tem mais condições de lutar pelo título, embora tenha feito também uma excelente temporada. E agora é verdade, Palmeiras e Flamengo tiveram, principalmente o Palmeiras perdeu 5 pontos, né, na data FIFA, perdeu 2 em casa com Vitória e foi derrotado lá em Santos, né? Enquanto que o Flamengo perdeu também 3 pontos na data FIFA, agora com o Fluminense. E quase que corria mal o jogo na casa do Sport Recife, né? Que é a pior equipe do campeonato disparada, mas o Flamengo começou a perder lá no Sport Recife, e só depois é que o Sport Recife conseguiu ter 2 expulsos ainda no primeiro tempo, e o caminho ficou aberto para o Flamengo vencer, porque senão realmente essa data FIFA abalou muito os 2 grandes candidatos, né? Realmente quando se perde de jogadores, mesmo que os reservas sejam jogadores de muita qualidade, em Palmeiras e Flamengo tenham elencos extraordinários, mesmo assim quando você perde a estrutura, não é evidente que não é substituir, não é uma coisa, isto é uma coisa mecânica, né? Estamos a falar de seres humanos, um não substitui o outro, são tantas características diferentes, e portanto os dois perderam pontos nessa rodada, o Cruzeiro também perdeu, o que anima um pouco a luta lá em cima. Embora o Flamengo, para mim e para os matemáticos, né, com 70% de hipóteses de ser campeão, está claramente favorito, porque tem 2 pontos de avanço, não é? Há apenas 4 jogos do final, sem nenhum jogo tão difícil assim, enfim. Mas ainda há o fator Libertadores no meio, né, que os dois vão defrontar. Vai ser um campeonato muito interessante até ao fim. Como foi o do ano passado, né, entre Botafogo e Palmeiras, como foi o de há 2 anos, com aquela famosa queda do Botafogo no finalzinho. Vai ser um campeonato muito, muito interessante até o final, mas eu vejo o Flamengo como favorito, né? Em relação ao Libertadores, a gente fala depois para a próxima semana, porque acho que ninguém está em condições de adiantar nada, né? Vai ser um jogaço, com certeza. Acho que o Flamengo tem mais jogadores decisivos, né? Decidir um jogo no momento, num rasgo, mas o Palmeiras é coletivamente uma equipe talvez até mais temida, né? Porque quando joga ali é muito coesa, enfim. Mas isso falamos depois para a próxima semana. Em relação E tem Copa do Brasil também no horizonte. Eu vejo que o Cruzeiro ele vai acabar se focando nessa questão da Copa do Brasil, assim como o Galo também não se preocupa mais tanto com rebaixamento, não tem essa preocupação de rebaixamento, e vai focar a sua Sul-Americana com o Lanús, com grandes possibilidades de conquistar este título. O Galo é favorito, mas jogo é jogo, tem que esperar a decisão nesse final de semana, mas acredito que teremos um campeão da Libertadores, um tetracampeão, Palmeiras ou Flamengo, e poderemos ter com ótimas chances também mais um, aí é o domínio brasileiro na América do Sul de clubes, né? O Galo sendo campeão da Sul-Americana.
é o favorito, né? O Lanús é uma equipe temida, também tem alguns jogadores veteranos, muitos jogadores que passaram pelo Boca Juniors, inclusive é por aquele Boca Juniors que chegou à final da Libertadores com o Fluminense, agora estão lá, trintões lá no Lanús, mais outros jogadores bons. Enfim, na Argentina a gente sabe que é quase como o Brasil, né, de formação de novos jogadores, mas eu vejo o Galo como favorito, mas muito favoritos mesmo, né, são Sporting, Benfica e Porto nos jogos da Taça de Portugal, porque vão jogar contra clubes de divisões secundárias. O Sporting vai jogar com o Marinhense, que é um clube da Marinha Grande, que é uma cidade lá de Portugal interessante, que é muito conhecida pela indústria do vidro, faz muitas coisas em vidro. O Sporting recebe o Marinhense, favoritíssimo, deve jogar com alguns reservas, inclusive alguma juventude. Tem Atlético e Benfica. O Atlético, para quem não sabe, porque não é tão ligado ao futebol português, o Atlético é um clube de Lisboa também, que chegou a ser um clube muito interessante, clube de primeira divisão, mas que há muitos anos está afastado do bairro de Alcântara, bairro típico de Lisboa. E o Porto recebe o Sintrense, que, como o próprio nome indica, vem de Sintra, uma das salas de visitas de Portugal, né, um dos lugares mais visitados, Sintra, por causa dos castelos, do castelo, etc. E dos palácios, etc. Todo Mas mundo joga em casa, então, porque o não, Benfica, mesmo jogando fora, Lisboa, vai ter a maioria. mas mesmo que jogassem fora todos jogariam em casa, porque é evidente que Portugal Portugal tem que ser mais ou menos comparado com o estado do Brasil, né? E no estado do Brasil você vê, por exemplo, no estado onde você está, eu acredito que o Grêmio é o Internacional, em qualquer cidade onde forem tem pelo menos metade da torcida ou mais, né? Lá em Portugal talvez seja mais ainda, ou seja, em qualquer lugar onde vão, tirando uma exceção ou outra, Guimarães, etc., Braga hoje em dia, né? São sempre a maioria no estádio, os torcedores dos três grandes. E por isso é mais uma rodada para ganhar fôlego para depois o final aí de campeonato, final de ano no campeonato, não final de campeonato, que tem sempre, vai ter Sporting Benfica, vai ter assim, um monte de jogo importante, inclusive Sporting e Benfica vão jogar com aqueles célebres tubarões europeus, né? Paris Saint-Germain, Bayern, enfim, muita Que coisa para diferença, acontecer. hein? O que é? Que diferença sair da Taça de Sair do Portugal para grandes Marinho equipes, né? Atlético. Isso aí deve dar um desvio de foco, né, para o jogador ficar focado. E que palco interessante, tão raiz para o José Mourinho, né? Sim, sim. José Jogar uma Mourinho, competição como essa. José Mourinho começou assim, né? Começou por baixo, né? Jogando e depois treinando em clubes pequenos. Então ele deve conhecer a Tapadinha. A Tapadinha é o nome do estádio ali, da região do estádio do Atlético. Já deve conhecer de outros carnavais muito antigos, né? E vai ser um jogo muito interessante, está a ser muito acompanhado, não obviamente pela emoção do jogo, o Benfica deve passear no jogo, mas pelo regresso ao passado, porque o Atlético já foi uma equipe boa, era a quarta equipe de Lisboa, né? Benfica, Sporting, Belenenses, que era inclusive considerado um dos grandes, e o Atlético era o quarto de Lisboa, nunca ganhou títulos, etc., mas chegou a ficar ali em quinto lugar, quarto lugar, era uma equipe boa, ali anos 40, 50. Portanto, o Atlético Benfica com cheiro de passado, né? Aliás, um grande técnico que está fora da Copa do Mundo, né? Está treinando o Benfica, mas certamente ligado, como nós todos, nos jogos mundiais. Ele sempre elogia muito a seleção brasileira, o que ele gosta, enfim. Não sei se eu gostaria de ouvir muito a opinião do José Mourinho sobre essa surpresa que foi a surpresa dos tunisianos para cima do Brasil, João. Só que aí tem um língua que nos desune. José Mourinho não diria tunisianos. Em Portugal a gente diz tunisinos, aqui é tunisianos, ainda me faz assim um pouco de confusão quando ouço, pensa assim, ué, o cara errou, não, é que no Brasil é tunisianos, está certo, e em Portugal é tunisinos, provavelmente isso também faz confusão aos brasileiros ouvir tunisinos. Parece a minha universidade, sabia, João? Quando eu olhei, a minha Unicinos, universidade é Unicinos. unicinos, E aí exatamente. a tendência de colocar um S ali, um som de S. Tunicinos, não tunisinos, né? Eu acho mais lógico, assim, claro que eu não sou linguista, mas acho mais lógico a versão brasileira, né? Porque os próprios tunisinos, como eu digo, eles chamam tunisien, né? Porque em francês é tunisien, que está muito mais próximo do tunisianos, né? No entanto, outros nomes eu acho que está tá mais próximo o português, que é o canadenses, que se usa no Brasil, e nós usamos canadianos, e sendo que eles próprios dizem Canadians, né? Então, Canadians, acho que Portugal aproveitou aí a forma como eles próprios se tratam.
A forma em inglês é mais próxima da forma em português e não do canadenses que se usa no Brasil. E depois há também os israelenses e israelitas, né? Lá em Portugal a gente fala israelitas, eu acho que aqui, inclusive até já falei com uma pessoa importante da comunidade israelense no Brasil, que diz que aqui, quando se referem ao povo antigo, inclusive na Bíblia, etc., aqui no Brasil se usa israelita, mas o povo atual se usa israelense. É essa diferença. Mas, Quando se fala em comunidade, é israelita. Acho que sim. A O nome comunidade é israelita. Quando se do fala da Brasil tem essa. cultura também, a cultura, No o Brasil tem a distinção. povo israelita. Agora, quem nasce em Israel aí como cidadão do país, aí é israelense. Lá em Portugal manteve tudo é israelita, né? E então, às vezes, quando se ouve israelenses, também fica assim meio. Faz um ruído assim na nossa. Em quem é português, assim como canadianos deve fazer um ruído a quem é Para brasileiro. mim, o ruído foi o tal do. E não é só essa palavra. Por exemplo, e para nós, Irã, para Portugal, Irão. Né? Irão vira um verbo também, né? É que eu pergunto sempre aos brasileiros quando falam nisso, se os brasileiros dizem Azerbaijão, Uzbequistão, Paquistão, não, né? Então, se dizem Paquistão, tem que dizer Irão. Ah, mas Irão é um verbo. Tudo bem, Claro, né? é o certo, mas fica estranho, que a gente tem o hábito do Irã, né? Irã, exatamente. Oman também, né? Mas em português isso também é uma. Como é que chama o pessoal de Irã? É iraniano, né? Aqui também. Sim, iraniano, tudo Então aí igual. estamos, é igual. Ok. Iraniano, Iraque, iraquiano, enfim. Ó, já tô com os potes aqui do sorteio. Na verdade, nós estamos gravando de manhã para todos aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente sempre dá, mas são 3 cafezinhos A curtos. verdade é que hoje essa história de sorteio, né, é quase tão empolgante como um jogo em si, né? A gente vai já um cheiro de Copa do Mundo 6 meses antes, né? Então, eu estou esperando muito por esse sorteio. Vai ser muito divertido a gente É que começar nem a. treinos oficiais da Fórmula 1, né? Claro, Exatamente. ninguém tá jogando no potinho, né? Mas É. sempre vai ter aquele. Aí a gente fala sempre de o pessoal de internet, enfim, aí sempre vai ter aquele, mas a bolinha, não sei o que, caiu errada, pegou e beneficiou, tem fraude, bota em slow a bolinha, tem análise do sorteio. Exatamente. Análise do Tem sorteio com VAR, slow. tem VAR do Vão chamar. sorteio. Vão querer VAR no sorteio, João. Aí é demais. Tá certo. Olha, nós vamos chegar à 20ª rodada dessa terceira temporada e nós vamos encerrar a temporada para começar uma nova somente após o término do brasileiro. Vamos interromper o português, porque aí a temporada europeia é diferente. Mas aí a gente vira o ano e teremos aí já, podem pensar, começar a mandar mensagens, as figurinhas do Brasileirão, que é a nossa seleção do Brasileirão. Já estamos pensando aqui, já dá para falar em muitos nomes aí, e teremos novidades nas próximas rodadas. Legal, João, estar contigo mais uma vez. Clima de Copa é sempre uma maravilha. Futebol português vai começar a voar depois das taças, com competições europeias, e o Brasileirão está muito quente, tanto lá na frente como embaixo, muito susto, principalmente os gaúchos parece que deram uma aliviada, que o clima está bem ameno, apesar de estar muito calor em Porto Alegre, mas deu uma acalmada nos ânimos, principalmente dos colorados, mais nervosos que o próprio Grêmio. Valeu, João, um abraço. Um abraço, Caco. Até mais.